Bom, senhores, continuando, então, no bloco passado falávamos sobre o estupro, sobre as elementares do crime de estupro. Obviamente, aquelas que interessam para a medicina legal. Então, constranger alguém, o sujeito passivo do delito, como sabemos, pode ser homem ou mulher. Porque estupro é conjunção carnal, penetração do pênis na vagina. Aqui só homem pode cometer contra a mulher. Só que o estupro não é só isso. É conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, todo ato que satisfaça a libido, beijo lascivo, por exemplo, uma palpadela na região dos mamilos, região erógena, por exemplo, um chupão no pescoço, pode ser considerado estupro. Então, imagine que na prova ele diga que a mulher apresenta uma equimose, uma sugilação no mamilo. Uma sugilação no mamilo, sugilação é uma espécie de equimose, que nós vimos em blocos anteriores, em aulas anteriores. Se é numa região erógena, isso configura o crime de estupro, se não houve por óbvio consentimento, se foi mediante violência ou grave ameaça, que ela foi então constrangida, ou ele também, uma mulher que dá contra a vontade do homem um chupão no mamilo do homem para satisfazer a sua libido, constrangendo mediante violência ou grave ameaça o homem, obviamente a mulher é a autora de estupro e o homem é a vítima do estupro. Então, com a alteração penal, sabemos que o artigo 214 foi fundido, o antigo 214 foi fundido numa continuidade normativa típica com o artigo 213, não havendo aqui de se falar em abolício crimes para a conduta 214, que era ato libidinoso diverso da conjunção carnal, já que o 213 era apenas conjunção carnal. Então, com esta alteração, tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeitos passivos do crime de estupro, por isso que a lei penal vai falar em constranger alguém. Bom, essas considerações introdutórias são considerações muito ligadas ao direito penal, que eu disse que não me interessa aqui numa aula de medicina legal. Aqui no 217 é o estupro de vulnerável. Ora, quem é o vulnerável para a medicina legal? Olha aqui o 217A. Ter conjunção carnal com aquele que tenha que seja menor do que 14 anos. Um critério meramente biológico. Um critério meramente biológico. Então, 13 anos, 11 meses e 29 dias. 14 anos incompletos, ou 13 anos, né? 11 meses e 29 dias. Ah, mas consentiu. Ora, senhores, o consentimento aqui da vítima é um irrelevante para o direito penal. Na delegacia na qual trabalho, já peguei casos, presidi enquetes policiais, autos de investigação de adolescente infrator, chamado AI, em que um menino, uma adolescente e um adolescente, ambos com 13 anos, mantiveram conjunção carnal. Numa situação dessa, ambos são autores e vítimas do crime de estupro. O menino em desfavor da menina e a menina em desfavor do menino. Mas você pode dizer, André, mas tinha o consentimento de ambos. Senhores, a lei penal aqui é clara. Ora, se eu mantenho conjunção carnal, o ato libidinoso diverso, com aquele que tem menos de 14, é estupro de vulnerável. O seu consentimento sabemos disso, é um irrelevante penal. Também está na condição 217A, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, ou conjunção carnal, o ato libidinoso diverso, com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. Um paciente em coma, por exemplo, né, em que a enfermeira ou o enfermeiro mantém ato libidinoso diverso da conjunção carnal ou conjunção carnal, estupro de vulnerável. O doente mental, por exemplo. Ora, não quero entrar aqui nas minudezas do direito penal, não é esse o objetivo. Vou continuar, então, analisando as questões à luz da medicina legal. E aí ele vai te perguntar o seguinte, candidato, quais são os sinais de certeza de conjunção carnal? E aí vale aqui uma observação na tela, por favor. Observação, não há laudo de estupro. Não há laudo ou auto de exame médico legal de estupro. Isso é uma questão que caiu recentemente em prova para delegado. Porque o laudo auto não é de estupro, senhores, voltando para mim. O laudo auto é de conjunção carnal. Então o que o perito legista, o que o médico legista vai verificar, examinando a pericianda, é se houve ou não conjunção carnal. Então no laudo ele não vai dizer se houve ou não estupro. Porque quem vai dizer se houve ou não estupro é o delegado de polícia.
Porque quando eu olho o crime de estupro que nós estamos aqui examinando, eu vejo que uma das elementares do crime de estupro é a conjunção carnal, que vai ser descrita no laudo, ou então no laudo médico legal, ou ato libidinoso diverso, como por exemplo, ele vai descrever que no mamilo esquerdo a pericianda tem uma sugilação, ponto. E aí, há sinal de certeza de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, porque uma sugilação numa região erógena é ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ponto. É isso que o perito legista vai descrever. Mas ele não vai descrever, isso eu quero que você entenda, ele não vai descrever que houve estupro. Porque para haver estupro não basta ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Ter havido ato libidinoso diverso da conjunção carnal é apenas uma de outras elementares que estão presentes no crime de estupro. Por quê? Pode ter havido uma conjunção carnal, o ato libidinoso, entre um homem e uma mulher, e isso tenha sido feito com o consentimento de ambos. Então, tem conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. A paciente era virgem, a pericianda era virgem. Tinha 17 anos. Houve conjunção carnal, só que não houve violência nem grave ameaça. A rotura do ímen, que é sinal de certeza de conjunção carnal, vou explicar um pouco mais à frente o que é a rotura do ímen. Pergunto, o laudo vai ser de estupro? Não. O laudo vai ser de desvirginamento recente. Então, o primeiro quesito vai ser o seguinte: a paciente é virgem? Aí o perito encontrou um sinal de certeza de conjunção carnal, que foi a rotura do ímen, às 6 horas, pelo relógio do laca-sangue. A pergunta é, o laudo vai vir positivo para estupro? Não. O laudo vai vir positivo para conjunção carnal. Daí eu dizer que a crime de estupro ainda tem um percurso a ser transcrito. Um caminho a ser percorrido, melhor dizendo. Por quê? Porque como a paciente, ou a pericianda, nesse caso, tinha 17 anos, ela tinha capacidade de consentir. Consentiu, não houve constrangimento, não houve o verbo constranger, não houve violência, não houve grave ameaça. Então, senhores, teve conjunção carnal, mas não teve estupro. Agora, se ela tinha, por exemplo, 17 anos, ela não consentiu e ela foi constrangida mediante violência ou grave ameaça a manter a conjunção carnal, e dessa conjunção carnal adveio uma rotura do ímen que foi comprovado na perícia, no exame pericial, descrito no laudo do exame de corpo de delito, agora sim, tem o crime de estupro. Mas a pergunta é, quem é que tem que dizer isso? Não é o perito legista. Porque o perito legista, ele só vai examinar os sinais de certeza de conjunção carnal. Para sair do passo conjunção carnal para o passo estupro, existem outras elementares, que quem diz não é o perito. Então por isso que não tem laudo de estupro. Eu lembro de uma questão recente, o laudo é de conjunção carnal, isso eu quero que você entenda. Eu lembro de uma questão recente para delegado, em que o examinador colocou, na análise pericial, o perito descreveu, após exame da pericianda, que havia rotura do ímen. Rotura do ímen às 6 horas pelo relógio do laca-sangue. É certo, então, que pode-se afirmar que, letra A, houve estupro. O candidato incauto, desatento, rotura do ímen, conjunção carnal, estupro. Mas quem disse, meu filho? Óbvio que não é isso. O laudo, quando ele conclui por rotura do ímen, que é um sinal de certeza de conjunção carnal, o laudo vai dizer a paciente é virgem? Não, há sinal de desvirginamento recente porque tem rotura no ímen. Ponto. E isso é conjunção carnal. Ponto. Mas isso não é estupro. Porque para ser estupro tem que ter conjunção carnal, comprovada pericialmente, mais violência ou grave ameaça, através da qual ela foi constrangida. São elementares do tipo penal que não são examinados pelo perito legista, são examinadas pelo delegado de polícia. Então a letra A, obviamente, não era o gabarito era a letra E. E o que tinha na letra E? Isso, então, pode-se concluir, letra E, que há sinal de certeza de conjunção carnal. Ponto, acabou. Há sinal de certeza de conjunção carnal. Pela rotura do ímen, pelo encontro de esperma no canal vaginal, pelo encontro de proteína peptídea no canal vaginal, pelo encontro de PSA no canal vaginal, pelo encontro de fosfatase ácida no canal vaginal, pelo encontro de gravidez. Ora, tudo isso é sinal de certeza de conjunção carnal. Mas uma coisa é conjunção carnal, outra coisa é estupro. Pode até ter violência. Imagine dois maiores, capazes, homem e mulher, que são adeptos a manobras, a uma filia masoquista, por exemplo, que vão manter a conjunção carnal um batendo no outro, causando lesões corporais leves, em que eu tenho a disponibilidade. Não tem crime nenhum. Tem violência, mas não teve constrangimento.
Teve conjunção carnal mediante violência, porque tem lesões corporais leves, um bateu no outro durante a cópula, porque isso aí para eles dá prazer, porque são adeptos ao sadomasoquismo. Tem violência, mas não foi constrangida a suportar aquela violência. E se for uma violência que cause lesões corporais leves, essa leve é disponível, está na esfera de disponibilidade, não há constrangimento, não há negativa da vítima de suportar aquilo, ela aceitou porque é uma manobra que satisfaz a sua lascívia, que satisfaz os seus desejos sexuais, seu apetite sexual, é uma filia, uma parafilia, é um masoquismo, por exemplo, não tem estupro. Tem conjunção carnal, tem violência, mas não tem o verbo constranger. Ah, André, um permitiu que o outro cortasse o braço do outro. Lesão corporal grave ou gravíssima. Aí a gente pode discutir se estaria na esfera de disposição ou não, mas é uma outra discussão. Então eu quero mostrar a você que para você não confundir conjunção carnal com estupro. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal com estupro. Cópula anal, por exemplo. Cópula anal não é conjunção carnal. É ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Sem violência, sem grave ameaça, sem constrangimento, ainda que com violência, com grave ameaça, mas sem constrangimento, cópula anal, não tem nenhum crime de estupro. Então, cuidado, não confunda os institutos. E não confunda aquele que tem que dizer. O perito legista, ele vai dar um laudo de certeza de conjunção carnal. E conjunção carnal é penetração do pênis na vagina. E ato libidinoso diverso da conjunção carnal, todo ato que satisfaça a libido, o desejo sexual, o apetite sexual, se for mediante violência ou grave ameaça, com constrangimento, estupro. Se estiver na condição 217A, já citamos quais? Estupro de vulnerável, ainda que haja consentimento. No caso do critério biológico menor do que 14 anos, esse, obviamente, consentimento é descaracterizado. E aí vem a pergunta, mas então, quais são os sinais de certeza de conjunção carnal? Quais são os sinais de ato libidinoso diverso da conjunção carnal? Um deles é a rotura do ímen. E aí nós vamos começar a estudar o ímen. Então, rotura do ímen, esperma no canal vaginal, parto vaginal, porque se teve parto, teve gravidez, se teve gravidez, teve conjunção carnal. Carúnculas mirtiformes, que na verdade é uma dilaceração do ímen. Então tem muito mais do que rotura no ímen, tem destruição do ímen. Então, senhores, tudo isso é sinal de certeza de conjunção carnal. Proteína P30 do canal vaginal, PSA no canal vaginal, fosfatase do canal vaginal, reação de Cornstalk, que vai determinar que é espermatozoide, reação de probabilidade, aí não é certeza de espermatozoide, Florence, Beck, Barbério e Bocarius. Vou falar sobre tudo isso daqui a pouco. Mas antes, vamos começar então o estudo da imenologia. Então, na sua tela, primeira observação importante, vamos estudar aqui a imenologia. A imenologia é o estudo do ímen. Agora, a imenologia, isso pode ser uma questão de prova, não se confunde com imeneologia. Imeneologia, note que tem um E aqui, ó. Esse E aqui não tem aqui. Se eu botar esse E aqui, fica imeneologia. Imeneologia é o estudo das questões médico-legais do casamento. Então, o estudo das questões médico-legais do casamento chama-se imeneologia. Imenologia é o estudo do ímen. Imeneologia nós vamos estudar mais à frente. Por hora, nós vamos estudar a imenologia. E o que é o ímen? O ímen é uma prega de tecido que delimita a entrada do canal vaginal. Então, o ímen é uma prega que vai delimitar a entrada do canal vaginal. Ora, então se eu pensar aqui, por exemplo, está aqui uma prega, canal vaginal, do ímen para dentro é vagina, do ímen para fora é o vestíbulo, ou melhor dizendo, é a vulva. Então, note, repare, está aqui o ímen. Então, essa prega que delimita a entrada do canal vaginal. Está aqui, uma prega que delimita a entrada do canal vaginal. Essa prega que delimita a entrada do canal vaginal chama-se ímen. E esse ímen, ele tem um ósteo e ele tem uma borda fixa e uma borda livre, que vai formar uma
orla. Então, deixa eu colocar aqui uma imagem, um slide mais em branco, para nós então trabalharmos isso. Vamos lá. Então, olha só. Aqui eu tenho o ímen. O buraco, em medicina legal e em medicina, os orifícios são chamados de ósteos. Então, o buraco é o ósteo. Só que além do buraco, eu tenho uma borda fixa, que é aquela borda presa no canal vaginal. Aqui para dentro está o canal vaginal. Então, essa borda presa no canal vaginal é a chamada borda fixa. Eu aqui também tenho, vou chamar a borda fixa de A. Aqui em B, eu tenho uma borda que dá para o ósteo. Tem uma outra borda que dá para o ósteo. Essa borda é chamada de borda livre. Então eu tenho a borda livre, que dá para o ósteo, que é o buraco. Eu tenho uma borda fixa que está presa na estrutura do canal vaginal, borda fixa. E entre a borda fixa e a borda livre, esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui, que eu vou chamar de X, esse espaço aqui é a orla. É a orla. Então a orla é esse espaço aqui formado entre, é o espaço delimitado pela borda livre e a borda fixa. E aqui é o buraco. O buraco chama-se ósteo e aqui é a orla. André, eu tenho que saber esses nomes? Tem. Por que eu tenho que saber esses nomes? Porque ele vai te perguntar na prova uma classificação de ímen que é o chamado ímen complacente. O que é um ímen complacente? Vou apagar aqui para você não errar nunca mais. Olha só um ímen complacente. Vou desenhar aqui um ímen complacente. Ó. Vou desenhar dois ímens aqui. Ó. Um complacente, que eu vou chamar de A. E aqui do lado, um ímen B, um ímen chamado de não complacente. Não complacente. Qual é a diferença desse ímen A para o ímen B? Olha no ímen A, olha o tamanho do buraco. Obviamente, numa prova de medicina legal, você não vai falar buraco. Você vai falar ósteo. Então, nesse ímen A, o ósteo, o buraco é grande e a orla, olha o tamanho da orla. A orla é pequena. Então, um ímen com ósteo grande, com um buraco grande. Obviamente, volto a dizer, na prova de medicina legal você não usa a expressão buraco, você usa a expressão ósteo. Então, o ósteo grande com uma borda pequena, esse ímen é chamado de ímen complacente. Ó, complacente. Ímen complacente. Por que ele é complacente? Porque ele não oferece resistência à passagem de um pênis. Ou seja, se um pênis passar por aqui, a orla, que é pequena, ela não vai sofrer nenhuma lesão. Não oferece resistência à passagem do pênis. Por quê? Porque a orla é pequena e o buraco é grande. Agora, se eu tenho um ímen aqui na letra B, por exemplo, chamado de não complacente, qual é a característica? Olha o tamanho do ósteo. O ósteo é pequeno, o ósteo, que é o buraco, é pequeno, e a borda, a orla é grande. A orla é grande. Então, o ímen com orla grande e ósteo pequeno, se um pênis passar por aqui, ó, vai romper, vai gerar uma lesão aqui nessa orla. E essa lesão que pode ser gerada nessa orla é chamada de rotura. Então, por isso, a paciente é virgem. Ela tem um ímen que tem um ósteo pequeno e uma orla grande. O pênis passou por aqui, ele vai romper o ímen. Quando ele romper o ímen, ele vai causar uma lesão no ímen, uma rotura do ímen. Então, rotura do ímen, a presença de uma rotura do ímen, para a medicina legal, é sinal de certeza de conjunção carnal. Isso normalmente ocorre nos chamados ímens não complacentes. Qual é a ideia do ímen não complacente? Como ele tem uma orla grande e um ósteo pequeno, se um pênis passar por aqui, ele vai romper. Ele oferece resistência à passagem do pênis. E o pênis passa e ele rompe, gerando uma lesão. Essa lesão chama-se rotura. Vai ficar equimosada e vai cicatrizar. Agora, se o ímen é não complacente, uma paciente, uma pericianda com ímen não complacente, vamos imaginar, certa feita eu era delegado numa delegacia no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e uma mãe levou a filha à delegacia, uma menor em púbere com 13 anos, dizendo que
havia uma suspeita que ela acreditava que o padrasto estava abusando sexualmente da menina. Ora, fizemos o registro de ocorrência, instaurei inquérito e requisitei um exame de corpo de delito daquela menina. Ora, um exame de conjunção carnal, para saber se havia tido ou não conjunção carnal, se aquela menina já tinha passado por alguma manobra sexual. Muito bem, o primeiro quesito no laudo foi o seguinte: a paciente é virgem? Primeiro quesito do laudo de conjunção carnal: a paciente é virgem? Aí o perito respondeu assim. Resposta do perito: foi levado para o médico legal, foi examinado pelo médico legista e voltou o laudo para mim. E o laudo voltou assim: quesito prejudicado considerando o ímen complacente. Quesito prejudicado considerando o ímen complacente. Mas qual era o quesito mesmo, André? A paciente é virgem? Há sinais de desvirginamento recente? Disse o perito. Critério, ou melhor, quesito prejudicado considerando o ímen complacente. O que eu, que estudei medicina legal a fundo, a passar no concurso delegado do Rio, concurso mais difícil do Brasil em termos de medicina legal disparado, o segundo não está nem no retrovisor. Ora, que estudei a fundo a matéria, eu não precisei pegar o telefone e ligar para o perito: ô, doutor perito, o que o senhor quis dizer aqui com isso? Porque eu estou estudando medicina legal, já sexologia forense. E o que você aprende é o seguinte: se o ímen é complacente, com ósteo pequeno, com ósteo grande e uma orla pequena, mesmo que um pênis tivesse passado por ali, não haveria como pericialmente dizer se houve resistência ou não. Quer dizer, não houve resistência. Como não houve resistência, não havia rotura imenal. O ímen não se rompe. Por isso que ele é classificado como não complacente, porque ele não oferece resistência à passagem do pênis. Então não tem como responder se houve desvirginamento recente por esse critério, que é a rotura do ímen. Aí você vai ter que usar de outros meios de prova para chegar àquela conclusão, elementos de informação. Já que a rotura do ímen não vai te ajudar, considerando que aquela criança, que na verdade era criança, adolescente, que tinha ímen complacente. E aí os elementos de informação para relatar o inquérito vão ser outros, e não a rotura do ímen, porque esse ímen não se rompe, porque ele é chamado de ímen complacente. Então olha essa imagem aqui, por exemplo. Ó. Essa imagem aqui, que eu vou jogar na sua tela, é uma imagem de um ímen complacente. Olha o tamanho do ósteo. Olha o ósteo aqui, ó. O ósteo é grande. Olha o tamanho do ósteo. Olha o tamanho da orla. Olha o tamanho da orla. Orla pequena. Orla pequena. Então, se cai uma imagem dessa na sua prova, para perguntar o nome desse ímen aqui, você vai ter que dizer ímen complacente. Ímen complacente. Então, qual a ideia do ímen complacente? Que você está vendo aí na sua tela? Ósteo grande, orla pequena. Tudo bem? Então, ó, na sua tela, ímen, tipos de ímen, não complacente. Não complacente, o ósteo é pequeno e a orla é ampla ou alta. O complacente, o ósteo é amplo, o buraco é amplo e a orla é estreita ou baixa ou pequena. Classificação dos ímens. Tudo bem? Então, senhores, como eu disse, né, na sua tela aí, a imenologia, ela vai estudar o ímen. Tem que saber o que é orla, o que é ósteo, o que é borda fixa, eu já falei, o que é borda livre, a altura do ímen, roturas recentes e cicatrizadas, entalhes, chanfraduras, carúnculas mirtiformes. Tudo isso são expressões, volta para mim, que você tem de saber. E aí, senhores, dentro dessa análise, né, eu já vou avançar para falar também da semelhança e diferença de rotura do ímen e entalhe. Então, rotura você já sabe o que é. Agora você tem que saber o que é um entalhe imenal. Então, vimos a rotura. Novamente, está aqui na sua tela o ímen, tudo bem? E um pênis passou por aqui. Rompeu o ímen. Rompeu o ímen. Rompeu o ímen às 6 horas. Às 6 horas. Ah, André, então significa dizer que essa conjunção carnal ocorreu às 6 horas? Não. Isso é o que se chama em medicina legal de relógio de Lacassangue. Ou quadrantes de Oscar Freire. Pode aparecer na prova das duas maneiras. Relógio de Lacassangue ou quadrantes de Oscar Freire. Vou falar das duas e explicar como é que funciona. Ora, um pênis passou por aqui e numa análise anatômica do ímen,
Isso se rompeu às 6 horas. Não significa dizer que a violência, que a conjunção carnal aconteceu às 6 horas. Não, Lacassagne, um perito, pensou num relógio. Vamos supor que isso aqui fosse um relógio. Um relógio. Que tem horas que são marcadas, né? Valores, ó, 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. Então, nesse meu exemplo aqui, no relógio de Lacassagne, corresponderia no relógio a quantas horas? 6 horas. Então, na verdade, isso aqui é apenas uma técnica para que o perito possa descrever no laudo em que posição está a lesão. Então, se a lesão tivesse aqui, por exemplo, se a rotura do ímen tivesse aqui, ele ia dizer que a rotura do ímen se deu às 2 horas. Se tivesse aqui, às 9 horas. Isso se chama relógio de Lacassagne. Aí um outro perito, chamado de Oscar Freire, em vez de dividir em ponteiros de um relógio, ele dividiu em quadrantes. Então ele pegou uma circunferência, a ideia de uma circunferência, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ok? Então, cada um deles com um quadrante. Então, se a rotura ocorreu aqui, ó, se a rotura no ímen ocorreu aqui, ela está no primeiro quadrante. Se ocorreu aqui, está no quarto quadrante. Então, em vez de chamar de relógio de Lacassagne, vai se chamar de quadrantes de Oscar Freire. Mas a função é a mesma. Demonstrar pericialmente onde é que está aquela lesão. Tudo bem? Então, a rotura do ímen é uma lesão. Se é uma lesão, fica equimosada, cicatriza. Ela não é congênita, ela é adquirida. Pode ocorrer em qualquer lugar do ímen, ela é não simétrica. Ela vai da borda fixa à borda livre, a borda fixa à borda livre. Então, senhores, eu estou terminando esse bloco, vou até limpar essa tela, e já vou deixar para começar o próximo bloco enfrentando essa pergunta aqui, ó. Candidato, qual é a diferença de entalhe imenal para rotura do ímen? Então, rotura do ímen e entalhe do ímen é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quais são as diferenças de cada um desses institutos? Então, eu começo o próximo bloco, não vou entrar porque está acabando o tempo, para a gente fazer uma análise comparativa, são 5 diferenças, pelo menos, entre entalhe imenal e rotura do ímen, questões que sempre caem em prova para delegado. Começa o próximo bloco enfrentando essa questão. Se você for ver aqui, ó, olha aqui no slide, entalhe do ímen. Então, o que é um entalhe do ímen? O que é uma rotura do ímen? É isso aqui que a gente vai enfrentar, a diferença de rotura do ímen para entalhe do ímen. Obviamente, vamos ver os outros institutos. Alguns nós já vimos, mas vamos enfrentar rotura e entalhe. Tudo bem? Aguardo os senhores lá. Fiquem com Deus. Um abraço.